Bom dia, irmãos. Quero saudá-los imediatamente com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estava sentado ali fazendo uma coisa que o pastor detesta, ficar conversando na hora do culto. Mas tinha tanto para falar com Marlene, mas tem tanto que um dia não vai dar não. É tanto que a gente tem, já conversamos um tanto ali no gabinete com o pastor Carvalho, mas é tanta coisa, é tanta lembrança, que crente é assim, né? Até mesmo nos momentos difíceis ele tem gratidão, né? Ele tem gratidão porque sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Marlene e Carlos Henrique formam este casal querido meu. Queria dizer para o Carlos Henrique, para a Marlene, que estar aqui é um privilégio muito grande, muito grande. Hoje eu dizia para ele, como uma amizade como a nossa, conseguiu ficar tanto tempo separados, né? E não estamos tão longe, eu estou aqui em Teresópolis, mas foi um tempo que ele se engalfinhou em obra, e nós ficamos um tanto quanto separados. Eu, quando entrei ali com o carro, digo, meu Deus, como esse pessoal aproveitou bem esse terreno, porque ainda perguntei, onde era o velho templo? Ele disse que era aqui embaixo, nem me lembro mais, que eu nunca tinha visto aqui no novo templo, nunca tinha vindo, estou vindo agora, e estou assim maravilhado com o que Deus fez aqui, através do ministério desse homem de Deus e da igreja. E eu não sei quantas pessoas estão aqui agora, são daquele tempo que eu cheguei e vim aqui. Tem alguém daquele tempo aqui? Ah, tem alguns irmãos daquele tempo. Eu vim aqui mais de uma vez, vim sozinho, vim com o Ministério de Louvor, né, Carvalho? Então, gente, é um prazer enorme, uma alegria imensa estar aqui neste dia. A minha esposa Isabel, queria que ela ficasse em pé, para que vocês conheçam. Naquela época não era minha esposa Isabel, minha esposa faleceu, eu e ela somos viúvos e casamos, já tem o quê? Uns 10 anos, 12. Ainda vou pagar caro por isso hoje. Vamos abrir a palavra. Eu trago o abraço da nossa igreja, em Barra do Imbuí, Teresópolis. Aquela gente toda manda abraçar vocês e parabenizar, porque pregar no aniversário de ministério de um pastor que faz 30 anos numa igreja é quase desnecessário. Por quê? Porque 30 anos numa igreja só já é uma mensagem de persistência, de coragem, de amor, de determinação e de cumplicidade com Deus, né? Mas me coube essa honrosa tarefa e eu a transmito a vocês agora. Atos capítulo 9, eu quero ler os versos, a partir do verso de número 3, e eu vou pular alguns versos para dar tempo. É o encadeamento de, ao mesmo tempo, a conversão e o chamado de Paulo. E se eu desse um tema a essa mensagem hoje, eu diria as características de um homem que fica 30 anos na mesma igreja, de um ministério de 30 anos, as características de um homem desse, de um homem que consegue isso. Então, a partir do verso 3, indo no caminho, Paulo, na época Saulo de Tarso, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o verso 6, e ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora o verso 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, e vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principados e sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe Jesus,
Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e todos os reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Segredo, se eu posso chamar assim, de um pastorado de 30 anos na mesma igreja. Alguma coisa que eu vou falar aqui tem a ver com o meu próprio ministério, que já são mais de 30, bem mais, mas só em Teresópolis já são 36 na mesma igreja. E eu também estou muito a cavalheiro para falar, porque Carnavalho não é um pastor assim que me chamou para vir aqui, porque é aniversário dele. Carnavalho é uma história que temos, é uma história que faz com que eu possa falar com autoridade, com graça, com certeza, as coisas que quero falar hoje. Desde que os conheci, a Lucília, a Giovana, hoje já jovens senhoras, graças a Deus, e a rapinha do Tacho, que eu não conhecia ainda, né? Que é a Alessandra, isso mesmo, muito bem. Elas são muito risonhas, engraçado que todas elas são assim, a Lucília que é menos um pouquinho, mas não saiu o pai, porque Carnaval é sempre muito sério, né? Deve ser mais a Marlene mesmo. 30 anos numa mesma igreja não são 30 dias, gente. Aqui ele viu passar crianças que cresceram, batizaram-se, e ele fez casamento. Aqui tantas coisas aconteceram, mas é mistério que a gente olha para esse texto e veja nele um conteúdo que eu reputo como conteúdo que caracteriza, que identifica alguém disso aí. E eu vinha de carro para cá, dizendo para minha esposa o seguinte, e me dá tanta alegria quando eu sou convidado a falar num aniversário de 30 anos de um pastor, ou um pouco mais, enfim, e muito especialmente do Carnaval, porque isso por si só é uma mensagem de alguém que preservou, com tantas coisas que precisou renunciar, preservou o ministério, serviu com fidelidade. Quantos desistiram no meio da carreira? Quantos foram jogados para fora no meio da carreira por causa do pecado, de tantas coisas? Pastor Carlos Henrique Carnaval está aí. E eu queria olhar para esse texto e ver algumas coisas que para mim identificam um ministério longo, como foi o de Paulo, depois, né, Saulo chamado Paulo, mas também identifica um homem como Carlos Henrique. Em primeiro lugar, eu quero ser bem breve hoje, nesta manhã. A primeira coisa que um homem, para ficar 30 anos pastoreando a mesma coisa, é óbvio que eu tenho que começar por aqui, ele tem que ser convertido. Amém ou não? Ele tem que ser crente de verdade. Se Carlos Henrique não fosse crente, ele já tinha trocado de vida, ele já tinha trocado uma porção de coisas na vida, e poderia estar vivendo outro tipo de vida, outro padrão humano, material de vida, crente de verdade. O verso 3 e 4 falam da conversão desse homem, da conversão. E eu sei que desde que se converteu, esse homem é de Deus. Ninguém aguenta tanto tempo pastoreando se não for de Deus, se não for convertido. E eu digo tanto tempo porque eu conheço pessoas que pastorearam muito menos tempo que isso, que depois, no meio do caminho, descobriram inclusive que nem crente eram. Eu fui pregar na capital do Peru, Lima, e conheci lá, numa das noites, uma noite daquela campanha evangelística, na hora do apelo, eu convidei as pessoas que queriam aceitar Cristo. Então veio um grupo de pessoas, entre eles, entre aquele grupo de pessoas, veio um homem muito bem arrumado, tal, e eu desci assim para ajudar no aconselhamento, orar, pôr as mãos e orar para as pessoas. Quando eu cheguei perto dele, e eu vi um jeito diferente, Bíblia na mão, cantando os cânticos, eu perguntei, o senhor é crente aqui da cidade, alguma coisa? Não, eu sou pastor, mas hoje eu vim aqui e hoje, ele botou a mão para o céu assim, graças a Deus eu estou aceitando Cristo como Salvador. Hoje, eu havia deixado o meu ministério, sou pastor, deixei o ministério, porque eu não suportei continuar, porque não suporta mesmo. Uma das características de um homem que fica 30 anos no ministério é essa, convertido ao Evangelho de Cristo, verdadeiramente crente. Vocês têm um pastor crente, vocês têm uma família de pastor que honra o ministério. Ninguém aguentaria
se não fosse assim. Não é isso? O ministério. Mas, em segundo lugar, para eu andar bem na minha fala, a segunda característica de um homem que fica 30 anos no ministério, e o ministério é abençoado, porque eu olho para essa obra aqui, eu não conhecia esse templo ainda. Você tem quanto tempo eu estou longe de Carlos Henrique? Eu não conhecia esse templo. Eu conheci o outro lá embaixo, pequenininho, né? E a gente pregava ali, trabalhava ali, e hoje esse monumento a Deus que está aqui em Correia, quem passa aí na frente percebe, o templo é um testemunho da graça de Deus na vida de vocês. Esse templo é um testemunho do poder de Deus, da intervenção de Deus e do favor de Deus para com essa igreja, da prosperidade de Deus para vocês. Mas a segunda característica de um pastor, a quem Deus honra durante 30 anos, é que ele é um homem que está sempre orando. Foi o que o Senhor Jesus disse para aquele homem, quando disse assim para ele: vai lá e vai à casa de Judas e procura por um homem chamado Saulo. Ananias não queria ir. Ananias estava com medo, porque Saulo era perseguidor antes de ser crente, mas agora é servo. E ele disse: Senhor, ele mata, persegue os que apelam para o vosso nome. Aí o Senhor disse assim: vai lá, procura por ele, porque ele está orando. Meu irmão, uma das evidências de um homem que fica 30 anos no ministério é que é um homem de oração. Charles Spurgeon dizia que um pastor que não ora, ele é um pastor morto. Ele pode ser eloquente, ele pode ser teologicamente perfeito ou quase perfeito, mas se ele não é um homem de oração, ele não suporta. O que fez o pastor Carlos Henrique Carnavale, Marlene e suas filhas ficarem aqui 30 anos, pelo menos até hoje 30 anos, não foi porque ele conhece muita coisa, ainda que tenha a sua capacidade notável de liderança que ele tem, mas o que o manteve aqui foi os seus joelhos dobrados. Foi a vida de oração desse homem, sempre caracterizou o Carnavale. E olha, vocês não podem imaginar a quantidade de vezes que você, na madrugada, no frio, está dormindo, e ele está ajoelhado orando por você. Ele está ajoelhado orando por aquele problema que você contou para ele. Ele está ajoelhado orando por aquele casamento que precisa ser restaurado. Ele está orando por aquele lar que precisa de bênção, porque os filhos estão afastados. Ele está orando porque no dia seguinte ele vai se levantar e vai ter que ir no hospital impor as mãos sobre um doente, para ter alegria, como vimos agora aqui, ver uma pessoa restaurada pelo poder de Deus, um homem de oração. Não é possível, repito, continuar no ministério sem for isso, orando pela igreja, orando sempre pela igreja. Eu imagino quantas noites de sono, que eu sei o que é obra também, não se perdeu em oração, Carlos Henrique, aqui, por esse templo, né? Até mesmo como nas falhas dos técnicos da obra, que te tiraram um pouco até a saúde, né? Que te tiraram a saúde. Eu sei o quanto tempo de oração deve ter sido gasto para fazer isso aí. Você pensa que toda vez que você está em casa dormindo, ele também está? Algumas vezes, e muitas delas, ele estará ajoelhado por você, pela família, pela sua família, pela igreja, para prosseguir, orando, abençoando, às vezes até abençoando pessoas que são hostis a nós, né? Tem pessoas que são meio, assim, contra o pastor e tal, e às vezes, eu já tive essa experiência de ter um senhor na minha igreja, ele era muito implicante comigo, muito ruim para mim, muito opositor, não queria saber de mim, mas ficou doente, foi para o hospital, e pediu que eu fosse visitá-lo, e a gente é tão bobo que a gente vai, né? Não é, caramba? A gente vai. Eu fui, cheguei lá, quando ele me viu, pastor querido, que bom que o senhor está aqui. Eu olhei assim, safado. Não falei não, só pensei, viu? Não falei mesmo, só pensei. Mas ali estou eu, pondo as mãos depois sobre ele, orando para que Deus tenha misericórdia da sua vida, orando para que seja restaurado. Mas foi assim, todo líder acontece isso, foi assim com Moisés, gente.
Moisés, a irmã de Moisés e o irmão se rebelaram, que não é só Moisés aqui que manda, que não é só Moisés aqui que sabe tudo, que é Moisés, nós vamos também fazer. Aí Deus apareceu, pegou os dois e disse assim: chega aqui fora um ladinho, vocês dois. Chamou fora da tenda Miriam e Arão, disse: olha, o homem aqui é Moisés, ele é o líder. E enquanto ele estiver vivo aqui, ele é o líder. E para vocês saberem que é ele, Miriam, você vai ficar leprosa a partir de hoje. E ela ficou leprosa. E o povo de Israel disse: larga essa mulher para ir, vamos embora. Moisés disse: não, vamos esperar por ela. Né? Não, vamos esperar. E ele vai orar: ó Deus, cura Miriam, tem misericórdia dela. Homem de oração é assim, apaixonado por vidas, busca salvar vidas, levar vidas a Cristo em oração. Vida de oração, sempre orando por pessoas, orando por situações. E é isso que sustentou o Carlos Henrique Carnavale, Marlene, junto com as crianças, nos piores momentos. Tenho certeza que foi a oração. Tenho certeza que a oração deles foi ouvida. E por isso, 30 anos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, deixa eu andar. Um homem que fica 30 anos no mesmo ministério, persistindo no ministério da igreja, numa igreja, é com certeza um vaso escolhido para isso. Olha o que diz o verso 15: vá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Minha gente, todo crente precisa ter um vaso de bênção, todos, mas o pastor é um vaso escolhido para fazer algo especial. E ele, como dizia aquela poesia, foi chamado para uma tão nobre missão, que nem aos anjos foi dado executá-la. Missão nobre de ser pastor. Para essa missão, não escolhestes, foste escolhido. Né? Ninguém escolhe ser pastor. Aliás, o meu tio, que era pastor, já falecido, o velhão, inclusive pregou no dia da minha posse, há 36 anos atrás. Ele disse, Marlene, uma coisa muito interessante um dia para mim. Ele disse assim: qualquer homem que sabe realmente o que significa ser pastor, qualquer homem, qualquer mulher, se pudesse escolher, não escolheria ser. Nós só estamos nisso porque não tem jeito, né? Não conseguiríamos viver sem isso. Olha, o cara largou um trabalho maravilhoso, podia estar rico hoje, né? Quem entende isso? Não sei, não é isso? Esse negócio de ministério, dizia o pastor Sorém, é para loucos, né? É para doido, é para gente doida que ninguém entende direito, como eles são capazes de viver desse jeito, como eles são capazes de depender tanto de Deus. Vasos escolhidos. E sinceramente eu não sei muito bem por que Deus me escolheu. Eu não sei, Carlos Henrique sabe, mas eu não sei. Por quê? Porque no meu tempo de rapazinho, no tempo que eu fui escolhido para ser pastor, eu não era um menino, um rapaz mais crente que os outros, mais consagrado, entendeu? Eu não era aquele rapazinho ali na igreja, colarinho apertado, óculos 8 de fundo de garrafa. Não, eu era namorador, eu era um garotão, eu era bonito a beça, então eu era esquisitão. De repente, pastor. Quando eu falei que ia ser pastor, lá em casa todo mundo riu, né? E quando eu me formei pastor, tem um senhor chamado Isaac, que era diácono da igreja que eu era mesmo, primeiro de São Gonçalo, que disse assim: eu quero um dia ouvir para ver mesmo se Zé Armando é pastor. Eu quero ouvir mesmo. E aí, depois que passou um tempo de carnaval, sabe o que eu descobri? Que Deus realmente é maravilhoso, porque Ele não me chamou por causa das minhas qualidades, mas por causa dos meus defeitos, para que realçasse a graça dEle. Então Ele me chamou por causa dos meus defeitos. Por exemplo, eu nunca gostei de perder nada, nem não gosto de perder. Botafogo perdeu sábado, eu quase morri, né? Não gosto de perder. Se eu disputar com você, cuspe a distância, eu quero ganhar. Eu não gosto de perder nada. Eu acho que Deus olhou e disse assim: se eu conseguir pegar esse cara, que não gosta de perder, transformar nele num pastor, eu vou fazer dele um vencedor. Ele não vai aceitar perder, não. Eu posso fazer um pastor daí. Outra coisa, sempre fui muito de briga. Os adultos aqui, os mais antigos, sabem que antigamente tinha as chamadas brigas tratadas. Acabava a aula: me espera lá fora, se tu é homem.
né? Aí juntava aquelas duas torcidas, bota a mão na frente assim, quem cuspir primeiro? E a gente brigava. Quase todo dia eu tinha uma briga tratada. Então, Canazário, eu acho que Deus olhou e disse assim, se eu pegar esse cara que não tem medo de tapa, eu posso fazer dele um pastor. Né? Se eu pudesse pegar esse cara que não tem medo de briga, que enfrenta a briga, que não tem medo de tapa, eu posso fazer dele um pastor. Quer ver outra coisa? Eu sempre fui, pelo menos dizem, muito teimoso. A igreja diz, pastor, você é teimoso demais. Eu não sou teimoso, eu só quero que me convençam que eu estou errado, só isso. E você é teimoso? Não, quer conversar? Então me convença que eu estou errado, que eu mudo. Né? Então acho que Deus falou assim, eu pegar esse cara teimoso e transformar ele num cara persistente, eu faço de sair um pastor. Então sabe que eu glorifico a Deus todo dia? É porque Ele não pegou as minhas qualidades, Ele pegou os meus defeitos e transformou-os em amigos dEle, transformou os meus inimigos em aliados. Isso é um homem chamado por Deus. Eu tenho certeza que o temperamento, que a maneira de ser, é exatamente o que Deus queria desse homem, é como ele é. Não foi assim com Moisés? Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Moisés disse, agora vai ficar bom para mim. Ele disse, Deus transformou cajado em cobra, tudo isso. Então ele falou assim, olha a inteligência de Moisés. Mas isso aqui até que eu ia, mas eu tenho a língua presa. Eu sou meio gago. Com quem diz assim, me cura. Aí Deus disse, não, fica tranquilo, vai assim mesmo, que eu vou mandar Arão ir com você. Né? Ele queria Moisés como Moisés era. Ele não tem que me transformar naquilo que ele não quer que eu seja, apenas para ser pastor. Ele me escolheu e sabia como me escolheu. Eu também tenho língua presa. Eu falo meio corrido, eu falo depressa, a língua meio presa, mas ele nunca me curou disso. Como foi com Moisés. Senhor, eu sou gago, vai ficar chato eu chegar lá. Como é que eu vou falar? Não se preocupe não. Arão vai falar. Né? Você vai no ouvido dele, fala o que eu quero, e ele fala para... Não me curou. Porque ele escolheu a gente do jeito que a gente é. Pastor é um vaso escolhido. O rapaz que agora mesmo aqui fez aniversário, é bem jovem ainda. Cadê ele? Está por aqui, né? Ali. Não esqueça isso, meu filho. Você é um jovem, um homem escolhido. Não posso nunca dizer que você foi escolhido porque você é melhor do que os outros. Não foi nada disso. Aprove a Deus na sua soberania, no meio de um monte de jovens assim, apontar você, esse aqui, vem para cá. Fez comigo, fez com o Carlos Henrique. É assim. E finalmente, saiba que para com quem Deus escolhe, Ele tem compromisso. E é por isso que conseguimos suportá-lo. Eu sempre costumo dizer, eu tenho muitos pastores, olha, o que nós já ordenamos de pastor na nossa igreja, que está por aí pregando, sem contar os 6 que fazem parte do meu colegiado, e mais que estão espalhados por aquela cidade, por todo canto, pregando o Evangelho. Eu sempre digo o seguinte, se você algum dia tiver entre 2 opções, ser pastor e fazer outra coisa, faz a outra coisa. Só vai para o ministério quando chegar à conclusão de que não tem dúvida, é isso aqui mesmo. É isso aqui. E aí você vai estar mostrando que é um vaso escolhido. Deus escolheu Carnavalho, e escolheu Marlene. Coitado dele se não fosse Marlene. Você pensa, esposa de pastor, às vezes quietinha assim com a Marlene, isso aí ajuda muito. Eu costumo dizer, como o pastor Fanini dizia, graças a Deus que eu não sou a esposa do pastor, eu sou só o pastor. Graças a Deus que eu não sou a esposa do pastor, porque é ela que ouve coisa e não me conta, que ela que me poupa de uma opção de coisa. Quantas vezes eu fico sabendo uma coisa, isso aqui é verdade. Aí ela, já sabia, eu só não queria te contar, porque eu sabia que você fica nervoso. Já sabia disso há algum tempo. Quantas vezes ela sabe se eu estou consagrado, preparando um sermão de joelhos, espiritualmente falando, ou eu estou tão apavorado que eu estou preparando o sermão no joelho, correndo. Ela sabe dos meus defeitos e minhas qualidades, exalta minhas qualidades, mas não conta para ninguém os meus defeitos. Nem ela conta
para ninguém os defeitos dele. As filhas de pastor, filhos, que bênção. Eu tenho filhos também, homens também. E que bênção é. Eles também precisam ser escolhidos. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que diz assim, ó, pastor, família de pastor é igual às outras, não é não. Infelizmente, eu gostaria até que fosse, mas não é não. Não é mesmo. Não adianta tentar dizer que é, porque não é. Os meus filhos, sabe, agora eles são homens. Que era pequeno, que chegava domingo, que queriam ver um jogo no Maracanã, sabia que o pai dele não podia ir. O pai dos outros podia. Ele sabia que muitas vezes o pai dele não podia fazer. Ou que o pai dos outros pode fazer. É uma família diferente, sim. Precisa ser tratada com a dignidade que a Bíblia manda, né? Obedecer aos vossos guias, aos seus pastores, porque eles vão dar conta de vocês. 30 anos aqui. Que Deus ajude vocês a cada dia a entender isso. A família de um pastor é uma família muito, muito diferente, que a gente não imagina. E parece que a nossa casa é de vidro. Todo mundo sabe o que acontece lá dentro. Todo mundo sabe. Ontem, né? Ontem para ontem, eu tive que fazer uma viagem meio urgente. Só avisei que não estaria ontem lá. Nós estamos fazendo uma leitura bíblica todo sábado, 8 da manhã, 6 da tarde, cada um tem um horário, lendo a Bíblia toda. E eu avisei, sábado não vou estar. Não é que alguém já escreveu, oh, pastor, que Deus abençoe, que não tenha acontecido nada de mal lá na sua casa da praia. Como é que sabiam? Como é que já sabiam onde eu tinha ido? Porque alguém ligou para a gente de madrugada, que o portão foi quebrado, que foi tirado do lugar. Eu acho que entrou gente aí, mas a moça que falou não teve coragem nem de entrar nem na casa para olhar. Lá fui eu de madrugada. Mas como é que já sabiam, gente? Como é que já sabe o que aconteceu? Eu digo, de onde vem essa gente fofoqueira? Já sabe das coisas mais íntimas da vida da gente. Sim, a família do pastor é diferente. É diferente porque ele tem um trabalho diferente. Porque ele é pastor 24 horas. Porque um mecânico, quando chega às 5 da tarde, ele lava a mão com querosene, tira aquela unha de graxa e vai dormir, e vai viver a vida em outras coisas. O pastor continua pastor 24 horas, o tempo todo. Finalmente, esse homem, 30 anos aqui, vai saber, e ele já sabe, esse aqui já sabe, o quanto há de sofrer pelo nome de Jesus. Não é isso que o Senhor fala para Ananias? Vai, porque ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Você já imaginou você receber um chamado desse? Olha, estou te chamando para fazer uma coisa grande. Aí você se empolga, se prepara que você vai sofrer a beça. Essa foi a palavra de ânimo que Deus deu, que Jesus mandou para Saulo. Avisa ele, mostra para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E Saulo sofreu tentações, privações, fracassos, traições, lugares que ele chegou, foi apedrejado, foi acoimado, de fanático, foi preso e finalmente morto, passou por tudo isso, lutas, decepções, frustrações, traições, tentações, pressões, todos esses ons aí, um pastor passa. É um homem estranhamente feliz, num ambiente estranhamente complexo, que é o ambiente onde ele vive. Um ambiente de confronto. Ele vive em região de choque. Região de choque. E tem que estar ali. Igreja, gente. Igreja é lugar de se concordar, discordar. Igreja é lugar de rir, de chorar. Mas às vezes, algumas pessoas só querem rir. Como se a igreja fosse um supermercado onde a gente vai só a cata da bênção. Que é um restaurante que está bom, até que a comida está boa, mas eu enjoei, vou comer ali agora, que está mais fresquinho. Sim, há pessoas que não suportam os confrontos, não suportam que o pastor seja ajudador e fale a verdade. Um pastor ama tanto você, que ele é capaz de se correr o risco de ser mal compreendido, tentando ajudar você. Muitas vezes, ele te ama tanto, que ele é capaz de ser mal compreendido por você,
porque ele exortou você a uma verdade que precisava ter dito e não poderia deixar de dizer. Às vezes a gente quer deixar de dizer, como Jeremias. Jeremias certa vez disse: Senhor, me poupa disso, não quero mais falar nada disso não, não aguento mais. Cada vez que eu falo é lambada, me jogam na cisterna, me jogam na lama, não aguento mais ter esse tipo de mensagem para pregar. Mas é isso que eu quero que você pregue, Jeremias. Mas tem uns outros aqui em cima, os outros pregam mentiras, Jeremias. Mas o povo adora os outros, sim, mas você não. Você não vai ser tão adorado assim não. Você só vai ter essa grande contemplação e honra quando você chegar no céu. Lá é a sua honra. Aqui não. Nós ficamos felizes, por exemplo, hoje vocês estão honrando o seu pastor. Que coisa maravilhosa. Mas não é isso que a gente espera. Eu sei que eu estou pronto a terminar minha vida com honra. Tudo bem se a igreja me honrar, mas também sem honra. Porque os maiores morreram sem honra. Paulo morreu preso e disse assim: na minha primeira defesa não veio ninguém me ajudar. Ninguém. Lá está aquele homem magrinho. Vem comigo, imagine você comigo visitando a prisão de Paulo em Roma. Aquele calabouço escuro, magro. Aí você olha pela janelinha, de repente você olha está lá, um monte de papel escrito no chão, um monte de coisa escrita, e aquele homem magro, doente, esquelético, e alguém que está com você diz: está sabendo quem é aquele ali? Aquele ali é o apóstolo Paulo. Mas desse jeito, sofrendo. E está vendo aqueles papéis ali que está jogando em volta dele escrito? Aquilo ali vai mudar o mundo. Aquilo que ele escreveu ali vai mudar o mundo. Sim, eu lhe mostrarei o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Paulo não morreu com honra. João Batista, o grande pregador, morreu degolado. Eu não sei se vou ter honra, mas não espero tê-la. Serei muito grato. E eu digo a vocês: honre o seu pastor, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Isto é, quem merece honra, honra seja dada. Mas isso não é o nosso maior galardão. Nosso galardão está por vir, né? Quando finalmente estivermos lá, machucado, ferido, sangrando, mas finalmente lá. Não é isso? Quando o grande general, como dizia Shed, for passar as suas tropas em revista, nós estaremos lá. Pela graça de Deus. Que nesta manhã vocês guardem isso. Que nessa manhã a bênção de Deus esteja sobre essa igreja. Que nesta manhã a bênção de Deus esteja sobre o casal Carlos Henrique, Marlene, sobre as filhas, enfim, sobre a família. A Deus e somente a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Se na vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpresa.